A paz do Senhor Jesus a todos. E eu vou falar um pouquinho da história de Jeremias. Jeremias morava na cidade de Judá, que era localizada em Jerusalém. E o seu pai, Ilquias, ele trabalhava no templo de Jerusalém. E todo ano acontecia uma festa que eles sacrificavam um cordeiro. E teve uma vez que, quando Jeremias já estava mais velho, ele tinha entre 25 e 26 anos, ele foi com o pai dele. E ele estava muito feliz por ter ido, porque seria a primeira vez dele indo lá no templo. Então, foi uma coisa muito boa para ele. E ele foi. E o pai dele levou ele para mais dentro do templo. E ele viu o pai dele vestindo aquelas vestes brancas. E o pai dele disse para ele que um dia vai ser você que vai estar aqui. E Jeremias riu olhando para o rosto dele. E então Jeremias entrou mais para dentro e o Senhor chamou ele. E ele disse: quem me chamas? E o Senhor disse: é eu, Jeremias. E ele disse: pode falar. E o Senhor disse: vá até as pessoas que estão aí e fale para elas para se arrepender. Mas Jeremias disse assim: Senhor, eu sou apenas um menino e não sei falar. E o Senhor disse assim para eles: não diga eu sou apenas um menino, porque aonde eu te levar, tu irás, e aonde eu falar para tu falares, tu falarás. E então ele, mesmo temeroso, ele disse para as pessoas daquele povo o que o Senhor tinha dito para ele. E então o rei Jeoaquim, que era rei de Judá naquela época, ele falou que Jeremias não poderia mais voltar naquela festa que tinha ali todo ano. E o pai de Jeremias ficou um pouco triste, e depois eles foram embora depois que já tinham feito o que sempre se fazia. E passado-se muito tempo depois que o pai de Jeremias já tinha morrido, Jeremias tinha virado um profeta do Senhor, né? E Jeremias já fazia muito tempo que ele estava pregando para as pessoas daquele povo, e as pessoas não se arrependiam. E ele ficava triste, não entendendo por que as pessoas não ouviam o que ele dizia. E então ele orava ao Senhor, pedindo para por que as pessoas não ouviam ele. E então o Senhor disse para Jeremias para avisar para aquelas pessoas que viria um mal sobre aquela terra. E duraria 70 anos o cativeiro. E então Jeremias disse o que o Senhor tinha dito a ele. E as pessoas não ligaram muito, achando que era mais uma das profecias que Jeremias contava. E então eles continuaram fazendo as coisas erradas que eles sempre faziam. E então veio um mal mesmo, que foi Nabucodonosor com os seus exércitos, e ele invadiu a cidade de Jerusalém e matou todas as pessoas que estavam lá, e levou algumas pessoas que se renderam a eles ao cativeiro. E Jeremias sabia que ia acontecer isso, mas ele ficou triste porque ele viu a cidade que ele cresceu acontecido aquilo com ela, e ele ficou muito triste com aquilo. E então ele começou a orar ao Senhor, e ele já estava um pouco mais velho, né, quando já estava quase chegando perto do final do cativeiro dos 70 anos. E então Jeremias sabia que a cidade ia voltar, ia ficar mais bonita, ia ser conhecida como ela era conhecida antes, como uma cidade rica, maravilhosa. Ela era muito bonita. Então, essa foi um pouquinho da história de Jeremias. Fiquem com Deus.